Muito bem, irmãos, nós vamos aqui para o nosso estudo. Nós começamos na semana passada, o pastor Edivaldo deu início aqui à introdução no livro de Salmos. Salmos é mais um dos livros que faz parte dos livros poéticos. Temos na Bíblia os livros históricos, poéticos, proféticos, e o Salmo faz parte desses livros que são poesias, contudo inspirados pelo Senhor, e traz para nós muitos ensinos. Ele fez a introdução na semana passada, já falou bastante acerca da composição do livro dos Salmos. Grande parte dos Salmos foram compostos por Davi, ou também no período de Davi, ele levantou alguns homens, Asaf e outros mais, que eram salmistas, que faziam parte dessa área do canto. Temos inclusive salmos de Moisés, né? Moisés também tem um salmo de número 90. Mas o livro de Salmos é um dos livros mais preferidos, talvez, do pessoal. Muitos cristãos, às vezes, estão anos na igreja, décadas na igreja, nunca leram a Bíblia toda, mas eles já leram o livro de Salmos. Mas precisa ler a Bíblia toda. A Bíblia toda é a palavra de Deus, a Bíblia toda traz ensinos para nós. O livro de Salmos, embora seja um dos mais preferidos do pessoal, dos cristãos, mas ele não encerra o todo das Escrituras, ele é parte. Mas hoje nós vamos estudar aqui o Salmo de número 2. O Salmo de número 1 já foi tratado pelo pastor Edivaldo na semana passada. Hoje nós vamos tratar o Salmo de número 2, né? Jamais que uma pessoa já me perguntou, mas pastor, vocês vão dar um salmo por semana? Se for um salmo por semana, então serão 150 semanas aí, só aí já dá quase 3 anos. Se cada ano tem 52 quartas-feiras, então aí dá para fazer um cálculo que vai se estender. Nós ainda não temos uma noção de como a gente vai se comportar no decorrer do estudo. Lembrando que da última vez que nós estudamos a Bíblia, já nos tempos, levamos 20 anos estudando a Bíblia. E começamos novamente em 2017. Estamos aqui no livro de Salmos, já chegamos na metade. Então, vamos ver como é que a gente vai caminhar aqui com o livro de Salmos. Mas então estamos aqui no Salmo 2, e vamos ler então aqui o Salmo de número 2, vocês podem aí acompanhar a leitura. Salmo de número 2, eu vou ler ele todo. Diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Salmo de número 2. Este salmo é tido, como alguns outros mais, se vocês poderão observar, é tido como um salmo messiânico, porque ele fala acerca do Messias que viria, acerca do Redentor que viria,
eles apontam para Jesus. Existe um número de salmos dentro do livro que são conhecidos como salmos messiânicos, que você vê que faz citações acerca de Jesus, e esse é um desses salmos. Para nós entendermos o que o Salmo trata, o Salmo está tratando acerca de dois reinos. Dois reinos. Nós vemos aqui que após a queda, e eu preciso fazer essa introdução, após a queda foi anunciada a vinda de um Redentor. Imediatamente após a queda. Ainda Deus estava ali tratando com Adão, Eva e a própria serpente, quando ele anuncia ali o proto-evangelho, dizendo que da descendência da mulher viria aquele que iria ferir a cabeça da serpente. Ali é anunciado a vinda de um Redentor. E estavam presentes, nesse momento em que Deus anuncia esse proto-evangelho, o homem, a mulher e a serpente. E mediante essa informação ficou claro para Satanás que Deus não abriria a mão do ser humano. Ficou claro para ele que o Senhor continuaria a trabalhar ainda na vida do homem e que da descendência do homem viria um que iria derrotá-lo. E com isso, ali se estabeleceu uma batalha, ali se anunciou uma batalha dentro daquele contexto. O diabo tomou medidas contra a vinda do Redentor. Então veja bem, ele tem uma informação, da mulher vai nascer aquele que vai derrotá-lo. O que ele começa então a planejar, a trabalhar? Contra aquele que viria da mulher, que poderia ser o Redentor. Vejam que imediatamente após isso, ali se estabelece uma divisão entre o reino messiânico e o reino dos homens. Vejam que Abel começou a agradar a Deus. Abel ofereceu um sacrifício, agradou a Deus. O que acontece? Caim se levanta contra Abel e assassina o seu irmão. E começa desde essa cena que parece que não tem muito fundamento com respeito a esse conflito, mas ali tinha tudo para ser. Por quê? Abel poderia ser, imaginamos aqui, o possível Redentor. Ele é assassinado. E desde então começa aqui uma luta entre a ação de Satanás contra o ser humano. Por quê? Porque o ser humano é objeto do amor de Deus. Abel foi o primeiro que agradou a Deus após a queda e imediatamente ele foi morto lá, conforme Gênesis 4. Por outro lado, Caim e os seus descendentes logo revelaram a sua rebelião contra Deus. Quando nós começamos a ler a história de Caim, o que acontece? Da parte da família dele, logo depois, começam a nascer seus filhos, eles já começam a ideia da poligamia. Um deles já tem 2 esposas. Eles começam a fazer aquilo que não agrada a Deus. Um já se gaba, o outro se gaba por conta de assassinato. Isso está lá no capítulo 4 de Gênesis. Já um dos filhos, esse se gaba porque, olha, se Caim foi mal porque ele matou um, então eu matei um só porque esbarrou no meu pé. Então começa a se gabar por conta do assassinato. Então o reino dos homens e aqueles que seguem a Deus começam a se manifestar, a se revelar ali 2 reinos que já estão em conflito. Embora houvesse os que buscavam a Deus, e quando você vai lendo Gênesis, você vê, por exemplo, um dos filhos, depois que Abel foi morto, nasce Enos. E aí diz, então começou a se buscar o Senhor. Haviam homens que começaram a buscar a Deus. Enos, depois vem lá, Noé também começa a buscar a Deus. Outros começam a buscar a Deus naquele contexto, enquanto a descendência de Caim está rebelada, está revoltada contra o Criador. E é interessante que o mal prevalece, porque quando você chega no livro de Gênesis capítulo 9, o mal se proliferou. O mundo já está tomado pelo mal. Deus olha para o mundo e Deus vê que a iniquidade se multiplicou, e então o que acontece? Ele vem então o dilúvio, o Senhor envia um dilúvio. Desse dilúvio restam quem? Apenas a família de Noé. Noé e seus 3 filhos e suas 3 noras e sua esposa. 8 pessoas, portanto. Parece que tudo se voltou agora novamente para Deus.
Mas dentro da família de Noé, o que acontece? Houve lá aquela situação de Cã, seu filho mais novo, que ao ver o pai, Noé tinha se embriagado na primeira colheita da uva, se embriagou com vinho, e Cã, seu filho, zombou dele quando viu a sua nudez. E depois então o que ocorre? Noé amaldiçoa Cã. E da linhagem de Cã começa novamente o conflito. Logo após Cã, aparece vem um da descendência dele que se chama Nimrod, tá? Só para vocês lerem um pouco a Bíblia aí, vamos lá. Gênesis capítulo de número 9, versículo... Deixa eu ver aqui, Gênesis capítulo 9, aliás, Gênesis 10, capítulo 10, verso 6. Nós vemos aqui, vejam que está se tratando da descendência aqui, já de Cã. Então aquela primeira fase passou, Noé com seus filhos sobrevivem, mas da família de Noé surge novamente ali um grupo que se divide contra Deus. Então diz aqui, capítulo 10, versículo 8 de Gênesis, diz lá, Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Esse diante do Senhor, essa palavra diante no hebraico, né, é diante numa situação de diante como um opositor a Deus. Nimrod, ele começou a se tornar poderoso, ele começou a reagir contra toda a autoridade. Movido por ele, o grupo de então foi se unindo, a tal ponto que, sob o comando dele, eles decidiram fazer o quê? Levantar a Torre de Babel. E a ideia da Torre de Babel era eles se estabelecerem de tal forma, contrariando o que Deus havia dito. Deus disse para Noé e para os filhos, olha, agora vocês vão se multiplicar e povoar a terra. Essa era a ordem. Mas Nimrod disse não, nós vamos construir aqui uma torre e aqui nós vamos ficar. Ou seja, já era uma ordem, já era alguma coisa contra a determinação de Deus, né? E ele diz aqui, está aqui no versículo 4 do capítulo 11 da Torre de Babel. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. O Senhor disse, vocês vão espalhar. Ele diz, não. Então, já começa aqui a se levantar novamente esse lado, né, do homem contra Deus. Deus, então, faz acontecer aqui o que? A confusão das línguas, e aí então se formam nações, se formam grupos, porque os grupos que falavam a mesma língua se uniram, aquilo formou muitas nações, mas a rebeldia contra Deus estava estabelecida. Então Deus, novamente, Deus tem um plano que ele apontou lá, diante de Adão, de Eva e da serpente, vai vir um Redentor. O que acontece? Logo em seguida, ao capítulo 11 de Gênesis, vem o capítulo 12, quando o Senhor chama a Abrão. Deus chama Abrão. E aí o Senhor fala, de você, da sua descendência, então, sua descendência será abençoada. E ali começa novamente o plano de Deus, sendo ali, dando continuidade através de um povo, de um homem que foi separado, mas queria viria dele um povo. Por isso que nós somos chamados filhos de Abraão, porque nós somos os filhos da fé, aqueles que creem. Só que aí então o que acontece? Guiados por Nimrod, os homens se insurgem contra Deus, vêm as línguas, e aí então surge Abraão, que vai formar um povo, e aí o que vai acontecer? Vai ficar o povo de Abraão, a nação de Abraão, depois vem Israel, e os demais são os gentios. Então nós vemos aí já dois reinos em conflito, o povo de Deus e os gentios, aqueles que não creem em Deus. Isso vai se formando desde o Antigo Testamento, vai se formando. Quando nós lemos aqui o Salmo de número 2,
Começa aqui com o versículo de número 1. Por que se enfurecem quem? Os gentios. Porque até então o mundo estava dividido em povo de Deus e os gentios. Se nós formos fazer essa mesma divisão hoje, como que nós dividiríamos? Os que creem em Jesus e os que não creem. Os reinos continuam aqui. Um reino se opondo contra Deus e um reino procurando agradar a Deus, buscando a Deus. Então Deus continua a sua obra, a restabelecer o seu reino dentre os homens, que vai se distinguir por uma fé no Redentor, que vai se manifestar dessa forma, e ele dá continuidade ao plano chamando Abraão, e a partir de Abraão, os que pela fé aguardam a vinda do Redentor, vão formar esse reino diferente, o reino diferente aqui no mundo. Por isso que aqui fala o reino, os gentios, o versículo 2 fala os reis da terra, se referindo a esses que não conhecem ao Senhor, conspiram, e assim por diante. Naquele contexto, os reinos, por assim dizer, estavam divididos entre o povo de Deus e os gentios. Ou seja, aqueles que aguardavam o Redentor e aqueles que não aguardavam, que não aguardam. Vejam que estes reinos, entre eles está estabelecida uma visível inimizade. Há uma inimizade entre o povo de Deus e aqueles que não creem. A realidade desse conflito é manifesta nos versos de 1 a 3. Então diz lá o verso 2, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Então nós vemos aqui, o salmista descreve essa atitude de inimizade do mundo contra o ungido de Deus, usando esses termos. Eles se enfurecem, os reis da terra aqui porque se enfurecem os gentios, se enfurecem, os reis da terra se levantam, os príncipes conspiram contra o Senhor, ou seja, há uma luta presente nessa terra, que basta a gente abrir os olhos para a gente perceber esse conflito. Então conspiram contra o seu ungido. E essa é uma realidade que a gente pode ver nos nossos dias. Pessoas que, cientes ou não, estão a serviços do diabo. Por isso que Paulo diz, a nossa luta, quando Paulo escreve aos cristãos em Éfeso, ele fala, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra a potestade do mal. Existe o inimigo agindo através de quem? Dos próprios homens, como ele sempre agiu. Ele agiu através de Eva, age na vida de Caim, ele age através da vida daqueles que se levantam contra Deus, ele age através de Herodes para matar as crianças nos tempos de Jesus. Ele vai agindo, ele vai usando pessoas. Há um reino, o reino de Deus sendo estabelecido, sendo conduzido através do seu povo, e o reino opositor que vai também agindo contra o reino de Deus. Então nós vemos hoje esses que estão a serviço do inimigo, influindo os homens a desprezar a Bíblia. O que nós ouvimos hoje na mídia? Hoje é uma conspiração contra as Escrituras. Nós vemos pessoas se levantando dizendo, não, a Bíblia não tem mais. Para quê? Para que a Bíblia está errada. O mundo mudou. Nós temos que aceitar coisas que a Bíblia dizia que não podia, mas o mundo mudou. Nós temos, o Nimrod como que atuando, agindo presente e dizendo não. Deus disse isso, mas o mundo mudou. Nós temos que mudar as coisas. Então nós vemos hoje essa força que está presente, lutando contra a Bíblia, contra a igreja, contra a fé. Nós vemos hoje o mundo impondo seus costumes. Os próprios cristãos, por vezes, vão se submetendo aos costumes que o mundo vai impondo. É o outro reino, que já prevaleceu antes dos dias de Noé, porque contaminou todos os que viviam, e é o reino que novamente, esse reino que quer contaminar novamente quem? O povo de Deus, a sua igreja, o seu ensino, os seus fundamentos. Então nós vemos hoje
esse mesmo conflito continua. Né? E aqui diz, por que se enfurecem os gentios? Os reis se levantam, os príncipes conspiram contra o seu ungido. Né? Então há essa luta. Vemos os homens hoje criando leis contra os princípios bíblicos. A Bíblia diz que isso não pode. Vem o mundo a prova. Não, isso pode. E aí o cristão fica, a quem eu vou obedecer? Isso devia ser fácil para a gente. Essa resposta deveria ser fácil. A Bíblia. Mas nós vemos o conflito se estabelecendo. E muitas coisas sendo aceitas hoje pela igreja, porque o mundo impôs. Então, os reinos estão aí em conflito. Então, essas pessoas que lutam, que são esses instrumentos, né, para combater o reino de Deus, estão na mídia, nas redes sociais e até nos púlpitos das igrejas. Em todo lugar. Em todo ambiente, o reino dos povos estão se manifestando contra o reino de Deus de todas as formas possíveis. E isso já é relatado aqui, como nós vemos no Salmo de número 2. Há uma luta contra quem? Contra o ungido de Deus, contra os princípios que o Senhor traz. Só que há um fato importante que às vezes passa desapercebido por nós, e que é apontado aqui pelo salmista, ou seja, o príncipe deste mundo, ele reconhece a sua condição e a autoridade de Deus sobre ele. O mundo, né, os que seguem esses princípios, eles acham que eles poderão vencer. Hoje em dia há uma luta aí de prevalecer certos conceitos que contrariam completamente a Bíblia, e o mundo está lutando para que prevaleça. Né, a igreja vai ter que engolir. Mas o que a gente vê aqui também, e o salmista aponta, né, isso é interessante, não o salmista, mas é o Espírito Santo de Deus, que através do salmista nos revela. Veja só o versículo 3, quando diz assim, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Veja só, o inimigo, ele tem consciência da condição dele. O inimigo, ele não tem a liberdade. O mundo que vai dando ouvidos aos conceitos dele, parece que está ganhando liberdade, mas, no entanto, ele continua preso. Ele continua, como diz aqui, algemado. Ele quer, há uma luta para se libertar disso. Vai usando os homens para que essa luta caminhe. Então, rompamos os seus laços. Por quê? Porque Deus estabeleceu limites para esse reino que se levanta contra o reino de Deus, contra o seu reino. Há limites. Esse reino não é mais poderoso, esse reino não vai prevalecer, mas porque Deus mesmo estabeleceu os limites. É interessante, né? Agora é só divagando aqui, mas eu me lembro quando meus pais frequentavam o espiritismo, né? E pelo menos lá então vinha aqueles, descia lá os espíritos lá. É interessante que a posição que ficavam aqueles que tomavam, era sempre a mesma, era sempre assim, parece que estavam algemados. É uma posição interessante que eles ficam, parece que estão algemados. E Satanás, por mais que ele tenha, ele haja, e tenha feito tantos males, já fez e vai continuar fazendo ainda, até onde Deus permitir, contudo, a condição dele diante de Deus, ele está subjugado. Quando nós estudamos o livro de Jó, nós falamos isso, né, que Satanás diz lá para o Senhor, olha Jó, Deus fala, olha Jó, está vendo meu servo íntegro, teme a mim, se desvia do mal, e Satanás ainda fala, mas toca na pele dele, tira o que ele tem, e Deus falou, você vai fazer isso, mas só vai até aqui. Satanás, acho que ele pudesse, ele tinha destruído Jó, mas ele não podia, porque Deus falou, você vai tocar nele, mas você não vai tocar na vida dele. É Deus quem dá os limites. Por mais que o reino dos homens, que esse reino do mundo,
tente prevalecer, como a gente vê hoje, a impressão que dá é que a igreja vai sucumbir diante disso. Nós ouvimos os relatos aqui, missionários que a gente ouve, olha, lá mataram lá os missionários, atacaram, parece, nossa, a igreja vai perder a igreja jamais, a igreja do Senhor irá sucumbir. As portas do inferno, disse Jesus, não prevalecerão contra ela. Mas há uma força. Tudo que puder fazer para prejudicar, vai, até onde Deus permitir. Então, essa luta, ela está presente. Mas ainda que o mundo se une contra o reino de Deus, e momentaneamente pareça prevalecer através de leis imorais, da influência de costumes, desprezo às escrituras, perseguição aos cristãos, mesmo silenciosamente, o reino de Deus prevalece. O reino de Deus prevalece. O salmista, também inspirado pelo próprio Espírito de Deus, nos surpreende escrevendo aqui no versículo 4 o seguinte: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. É uma expressão, a gente fala, o Senhor ri. Para nós parece que eles estão vencendo, mas a Bíblia diz, o Senhor ri, o Senhor zomba deles, o Senhor zomba deles. E aqui ele fala isso de uma maneira que até a gente fala, como que é isso, né? Deus ri, mas é isso que diz aqui. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba do esforço dos homens em tentar se sobrepor à igreja dele, se sobrepor à palavra dele. O Senhor zomba deles. O reino deste mundo não se apercebe que não passará dos limites que Deus já impôs sobre eles. Versículo 5 diz assim: na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Na sua ira, a seu tempo. Deus não tem pressa. Nós somos apressados, nós somos ansiosos, mas Deus é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor do momento. Ele é o Senhor da história. E Ele, a seu tempo, Ele vai colocar um fim em tudo isso. Então, esse Salmo 2, ele fala sobre esse reino que luta contra o reino de Deus, que se esforça. Ainda que Satanás e o mundo que nele jaz, a Bíblia diz lá em 1 João 5,19, que o mundo jaz no maligno, o mundo está posto no maligno. O mundo está fundamentado no maligno. As leis, os valores que o mundo aprova são valores que contrariam a Bíblia, a palavra de Deus, e que por vezes vai adentrando a igreja, e muitos cristãos vão abraçando esses valores também, mas ainda que o mundo se una para lutar contra Deus, e lute com todas as forças e estratégias por prevalecer, isto desde a queda, Deus já constituiu na verdade o seu rei. Eles podem fazer o que quiser, mas Deus já estabeleceu aquele que vai governar. Eu me lembro de uma passagem que é fantástica, fantástica. Nos dias, Davi já estava idoso, já estava velho, e aí Adonias, que era o filho mais velho, porque já havia morrido Amnon, Absalão também tinha morrido, e Adonias, ele ficou como filho mais velho, e ele falou, bom, sou eu que vou reinar. Mas já havia uma ordem, todo mundo sabia que quem ia assumir o governo era Salomão, que não era o filho mais velho. Mas Adonias começou a se organizar, a se preparar, fazer amizade, chamar o Joabe, que era o comandante do exército, pessoa importante no reino, para estar do lado dele, chama um dos sábios de Davi para estar com ele, chama outro, começou a reunir muitos príncipes, homens poderosos, importantes, começou a fazer um ajuntamento para se proclamar rei. E
profeta Natã, ele quando soube disso, ele ficou preocupado, passou lá para Batseba, olha, se Adonias tomar o reino, nossas cabeças vão rolar, e eles estavam todos preocupados, todos ali meio ansiosos, meio desesperados até por conta do que estava se formando. Ele formou uma conspirata tremenda, Adonias. E aí quando Davi soube, Davi nem se abalou. Davi falou, tá bom, então faz o seguinte, pega a minha jumenta lá, põe Salomão em cima dela, tinha um monte lá, Siló, acho que era Siló, vai lá e proclama ele rei. Acabou a confusão. Às vezes nós pensamos que esse embate todo que o mundo faz contra a Bíblia, contra Deus, contra a igreja, parece ser uma coisa tão forte, parece que eles vão tomar e engolir, mas basta uma palavra de Deus, e tudo se acalma, e toda conspiração implode. É isso que nós vemos. E é isso que aqui o Salmo 12 está destacando. Há dois reinos em conflito, mas o reino de Deus, esse é que prevalece. Lá no capítulo 53 de Isaías, nós vemos lá falando acerca do ungido, do servo do Senhor que viria. E diz aqui, né, que é dentro dessa luta e que faria parte dessa luta, essa vitória conquistada por ele, a entrega dele como sacrifício a Deus, diz aqui o versículo 11 de Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então nós vemos aqui que, apesar de toda essa luta, aqueles que pertencem ao Senhor, esses se reunirão a Ele. Essa luta, o vencedor, já tem um vencedor. Diz aqui, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Já está resolvido isso. Não adianta o mundo tentar governar, não adianta os poderosos quererem combater a igreja, o evangelho. O meu rei já está constituído sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. A autoridade dele é completa, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, como um vaso de barro, coisa frágil. Então o rei já está constituído. E apesar desse conflito, desses dois sistemas, desses dois mundos aqui que estão em conflitos, o povo de Deus e os gentios, por assim dizer, e apesar da rebeldia, que a todos é indistintamente dada uma advertência, apesar de toda a rebeldia do mundo, ainda é dada uma advertência, para que requer uma postura urgente do mundo para com Deus. Agora, pois, ó reis, veja só, ele aponta lá os reis que se enfurecem contra os gentios, lá no começo, os reis da terra se levantam, eles conspiram contra o príncipe do Senhor, eles estão levantados contra o povo de Deus, mas aí vem uma advertência no verso 10, agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Ainda assim, a mensagem do Senhor é dada a eles, ou seja, se rendam, mesmo quando o povo de Israel invadiu a terra de Canaã, os povos que se rendiam, eles eram postos para servir ao povo de Israel. O problema é que ninguém se rendeu, então Israel foi prevalecendo contra todas aquelas nações. Mas as que se renderam foram poupadas.
Nos lembramos aqui dos gibeonitas, que por temor a Deus, eles se entregaram ali, eles foram até Josué e falaram: olha, vamos fazer uma aliança com você. Então, nós vemos que apesar dessa rebeldia dos povos, a mensagem do Evangelho, a palavra da rendição ainda é lançada até eles. Agora, pois, e isso é uma palavra de urgência, agora, pois, ó reis, sede prudentes, se rendam. Essa é a mensagem. Uma vez atendida a advertência, segue a exortação: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Sirvam a Deus. É a mensagem que, ainda assim, o Senhor encaminha a todas essas nações, a todos os povos, a todos aqueles que não creem, que fazem parte do reino de Satanás, que estão nas trevas, que não têm a Cristo como Senhor. E ele acrescenta ainda aqui, no verso de número 12, beijai o filho para que se não irrite. Ou seja, sejam dóceis, nações se rendam, reis se rendam. Beijai o filho para que não se irrite. Um convite é que aqueles sejam dóceis, para que eles não pereçam no caminho, para que eles não pereçam no decorrer da vida. E ele encerra esse cântico, esse salmo, com uma palavra de estímulo à rendição dos povos, mais uma vez ungindo de Deus, com a seguinte palavra: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ou seja, o convite, apesar dessa divisão do reino, o convite a todos os povos é que eles se rendam, que eles busquem a Deus. Então, felizes são os que se sujeitarem ao reino do ungido, ao reino do Redentor. Então, esse salmo trata acerca dessa batalha, uma batalha que já está vencida, mas é a Bíblia que diz que está vencida, Satanás resiste, Satanás reage, o mundo reage contra Deus. Por mais que o Senhor demonstre a força, mas não é observada pelo mundo, a força do poder de Deus não é observada pelos homens. Os homens atribuem a força de Deus, as ações de Deus, atribuem eles à natureza, atribuem eles ao acaso, atribuem eles à fatalidade ou à sorte, mas não percebem Deus agindo. O homem hoje não tem visão da ação de Deus. Nos tempos antigos, os homens entendiam que as lutas que eles enfrentavam, eles logo diziam: é Deus que está fazendo isso. Mas hoje os homens não entendem assim. Eles têm alguma resposta diferente e não percebem o agir de Deus na vida deles, na sorte deles, chamando eles a um arrependimento, conclamando eles a se voltarem para o Senhor. Como diz lá no livro de Isaías capítulo 22, diz lá que eles não cogitam de olhar para cima, para aquele que suscitou todas estas coisas. Então, o reino de Deus está presente. Jesus falou: meu reino já está entre vós, dentro de vós, inclusive, ele menciona. E existe também, em meio a tudo isso, o reino rebelde, que luta, que despreza, alguns com indiferença, outros de fato com ataques, mas é isso que a gente observa no mundo. Hoje nós vemos os princípios do Senhor sendo atacados, a verdade sendo colocada em xeque, sendo desprezada, a palavra de Deus é tida como ultrapassada, e é isso que o mundo quer impor, e até pastores têm aderido a essa ideia, e achando que de fato a Bíblia precisa ser reescrita, atualizada, precisa passar por alguma modificação, quando a palavra de Deus permanece. Irmãos, alguma observação até aqui, alguma colocação que vocês queiram fazer?